O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A principal evidência de que a comunidade científica está falando sério sobre detecção de vida extraterrestre é que ela começou a discutir como fazer isso de uma maneira mais precisa e clara, sem sensacionalismos ou frustrações. Em um artigo publicado na Science, uma equipe liderada por James Green, cientista-chefe da NASA, Agência Espacial Americana, sugere a criação de uma escala que permita transmitir rapidamente, entre cientistas e para o público, o grau de sucesso de uma dada detecção. Para iniciar esse debate, a equipe de Green propõe uma escala em 7 degraus. Evidência de nível 1 seria a detecção de um sinal que sabemos se originar de atividade biológica. Se contaminação terrestre pudesse ser descartada, ele passaria ao nível 2. Se fosse possível demonstrar ou predizer a presença biológica do sinal a partir do ambiente em que ele foi encontrado, a evidência saltaria ao nível 3. Caso fossem demonstradas como implausíveis todas as possíveis explicações abióticas, sem envolver vida, estaríamos no nível 4. Com a detecção de uma bioassinatura independente, algum sinal diferente, mas que corrobore o achado original, passaríamos ao nível 5. Com observações futuras capazes de mais uma vez descartar hipóteses alternativas propostas após o anúncio original, estaríamos no nível 6. E o último degrau, nível 7, viria com observações independentes de comportamento biológico predito no ambiente. Dessa maneira, ao comunicar algum resultado relevante do ponto de vista astrobiológico, os pesquisadores já usariam a escala CODE, sigla para Confidence of Life Detection, para comunicar o quanto estariam confiantes de que a detecção representa mesmo a presença de vida. A ideia não é que essa proposta seja imediatamente adotada, mas que possa ser debatida pela comunidade a fim de que se encontre a melhor fórmula. É bom, destacam os autores, que essa discussão se dê antes que potenciais bioassinaturas sejam detectadas, a fim de que os resultados já possam ser apresentados de forma mais segura. Não custa lembrar que o rover Perseverance já perambula por Marte em busca de potenciais sinais de vida antiga no planeta e o telescópio espacial James Webb está prestes a ser lançado, trazendo o potencial para a detecção de gases originados por atividade biológica na atmosfera de exoplanetas. Cássio, essa é uma história que a gente discute aqui com alguma frequência. Sempre que aparece algum resultado de astrobiologia, a gente já tenta meio que fazer essa gradação, esse exercício de, olha, o quanto isso é, o quanto deixa de ser, qual é o tamanho da polêmica. E aí vem essa ideia que eu acho muito propícia e adequada de criar uma escala. Por um lado, eu acho isso maravilhoso. Por outro lado, a gente sabe que já há escalas, por exemplo, para asteroides perigosos, já há escala para sinal de busca por inteligência extraterrestre, tem a escala Torino dos asteroides, a escala Rio de 7, e mesmo assim quase ninguém usa nunca. Né? Os asteroides ainda usam um pouquinho, mas isso entre pesquisadores é muito difícil você ver uma reportagem lançar a mão da escala, até porque quase tudo nos asteroides cai lá no pé da escala, com aquela categoria quase desimportante, e isso não vende muito, não gera muito clique, não vende muita matéria. Então existe esse... Eu desconfio que o conflito vai continuar, apesar da boa vontade. Na imprensa, de uma forma geral, a gente não vai ver uma adoção dessa escala, mas me parece uma política saudável, até porque a gente discute aqui sempre a detecção de vida extraterrestre não vai ser pá, detectou, é hoje, tal, vai ser degrau a degrau, né? Isso, exato. O que eles começam a falar, né, nessa proposta é exatamente como você falou, que é o exagero, né, para que a comunicação seja feita de maneira adequada, que as palavras não sejam interpretadas de forma equivocada, né, e não causar pânico ou muito hype numa notícia que potencialmente era fosfina, por exemplo, a fosfina da vez, que a coisa aconteceu com todas as precauções que a moça lá falou, que não estavam dizendo que era vida, mas que tinha aquilo lá, ainda assim, né? O que ficou na mente era que sim, vida em Vênus nas nuvens tóxicas, basicamente isso. E é legal você quantificar, né? Você falou, tem essas escalas, elas são raramente utilizadas. Mesmo você fala de escala Rio, de vez em quando tem alguma coisa, um bólido que vai da escala de Torino, que um bólido que passa, vai cair, aí você faz uma comparação, mas é interessante também para guiar certas pessoas aí, certos pesquisadores, eu quero dizer,
que acham que vão conseguir, né, acham que o resultado sempre é o mais importante do que o do outro, vai falar alguma coisa, se tiver o bom senso de medir as palavras através dessa escala, né, vai causar menos estrago e talvez menos reações tão violentas como a gente viu. Tudo bem, tem um caso, né, o carinha lá que bateu nesse artigo aí da Fosfina, extrapolou qualquer regra de bom senso e bom convívio social, sem falar no científico. E mais uma coisa que eu fiquei curioso com essa escala que você falou aí, passo a passo, foi jogar alguns casos conhecidos, né? E a própria proposta aqui já jogou o caso do meteorito lá do marciano, para ver em que ponto aconteceria a sua classificação, e não chegou a passar do nível 3. Então, assim, não tem como dizer que é aquele meteorito que só relembrando, né, que o pessoal lá quebrou, veio a fachada na Antártica, isso lá na década de 1990, que disseram que poderia ser restos fossilizados lá de um excremento de bactéria, mas também depois descobriu-se que poderia ser feito de maneira abiótica por conta de materiais ferromagnéticos orientados e tal. Chega a 3 nessa escala. Então aquele hype todo que teve seu lado bom, pelo menos que saiu verba para a NASA botar o seu Júnior e daí para frente esses montes de dígitos, mas você vê que tem uma classificação baixa. Fazendo aqui um levantamento do percurso, usando o caso do Perseverance, que você estava mencionando agora há pouco, tem potencial para chegar por si só ao nível 6. Né, de confiabilidade ou aí da escala, né, de reporte de vida extraterrena, e precisar, para chegar no nível 7, que ele fizesse, ou que alguém fizesse depois os mesmos experimentos em outro lugar que não fosse lá dentro da cratera, né, onde ele está mexendo. Mas você vê que chega, né, ao nível 6, e o caso mais alto seria uma confirmação independente por outro laboratório, em outro local de Marte. E aí discorre a respeito dos próximos telescópios, que vão ser, pelo menos foram planejados. Hoje saiu um documento importante lá da comunidade astronômica americana, que é o plano de uma década para o desenvolvimento da astrofísica, né? Então, começando em 2020 e seguindo até 2030, 2031, onde estariam as prioridades para se colocar os esforços e principalmente a grana, né? E tem aí 2 ou 3 telescópios espaciais planejados, e a escala, né, consegue chegar também, bater o nível 6 na pesquisa de exoplanetas. O nível 7 já joga para outros instrumentos que viriam na próxima década, então a gente vê que é uma coisa bem mais pé no chão, é uma coisa mais cautelosa, e como eu falei, alguém, né, que trabalha nessa área, pensa em ter encontrado, seria muito bom que tivesse pelo menos isso colado na parede do laboratório, do escritório, para pontuar as palavras antes de passar lá para a parte de divulgação. Boa. Eu acho que é mais ou menos isso, Cássio. Eu acho que assim, é uma iniciativa muito boa e é essencial que seja feito antes de começar a pipocar esse monte de resultados de James Webb e de Perseverance, porque depois aí a escala se molda à tua necessidade, é o que você quer vender, né? Então, formar a escala antes eu acho importante. Agora, eu tenho dúvida se vai colar isso, porque também tá meio em cima, não sei, o que você acha? Então isso vai depender de cada um que for fazer, né, o seu reporte, a sua divulgação lá dos resultados. Se o cara tiver o bom senso de dar uma olhada em como se faz, né, eu acho que tem uma grande chance de colar. Como se for um resultado, por exemplo, de James Webb, onde tem uma agência controlando firmemente, né, os resultados, ou melhor, controlando no sentido do fluxo, né, não controla resultado, controla a publicação dos resultados. Na hora que bater lá, vai disparar algum fluxo lá de procedimentos, e os caras lá em cima, até mesmo os proponentes disso aí, vão falar, bom, vamos olhar isso aqui e vamos fazer com calma. Mas eu duvido muito que outra instituição tenha essa cuidado de olhar essa escala antes de começar a fazer os press releases e disparar para a imprensa. Acredito que vai funcionar se pegar, né? Vai funcionar se o pessoal começar a usar, vai pegar se começar a usar. Dependendo das grandes agências, principalmente a NASA, acredito que sim, mas até mesmo extrapolar para a ESA,
agência chinesa, então nem se fala. A russa, eu tenho lá minhas dúvidas que alguém vai pensar em ler esse artigo e adotar a escala.